Muito bem, iniciando aqui a nossa gravação. A aula de hoje é um retorno aí com os grupos, né, mais individualizados sobre o estado da arte do projeto, né? Vocês fizeram um benchmark e moodboard muito bem, por sinal, ficaram muito bons. É discutir isso, né? Que aí eu acho que a gente discute depois da gravação, quando a gente encerra grupo a grupo. E falar um pouquinho da atividade de identidade visual, né? Então, assim, uma vez que a gente tem claro o que é a ideia do projeto, né? Quando ela já está mais fortalecida, ela já sabe os seus diferenciais, fica mais fácil da gente pensar uma identidade que converse com esses valores da proposta, né? Então, é por isso que a gente deixa a identidade, é quase a roupagem final, né? Para esse momento agora de fechamento dessa construção de pré-projeto, né? Então, a gente vai agora tendo algo mais consistente, algo que já está se encaminhando aí para se tornar um projeto mais executor, né? Quando a gente chega na parte de produção. Então, as últimas etapas são a identidade visual, planejamento de conteúdos e cronograma, especialmente para aqueles que estão em trio, né? Quarteto aí, que precisam pensar um cronograma mais individualizado por funções, tá? Então, aula de hoje, identidade visual. Deixa eu compartilhar aqui o nosso Moodle. Boa, para a galera relembrar. Isso aí. Deixa eu só tirar aqui que eu estava no moodboard das meninas aberto aqui. Aqui, muito bem. Aqui, então, aula de hoje, né? Síncrona. Sempre que tem aula sem entrega, uma aula síncrona, né? Salva lá na parte de produção, que é um pouquinho diferente, que daí vocês vão estar sempre produzindo algo, né? Mas nessa de construção, aula sem entrega é aula síncrona, aula com entrega é aula assíncrona para dar tempo de vocês trabalharem, tá? É aula em que a gente está à disposição para dúvidas, mas aí não tem esse primeira 1 hora e pouquinho aí que a gente acaba roubando para vocês poderem produzir, tá? Então, identidade visual, vocês vão pensar aqui alguns dos elementos, né, que compõem uma identidade visual, né? A maioria de vocês já tem o projeto com um nome, né? Alguns já têm, inclusive, desde a ideia inicial. Então, pensar nesse nome, localizar se já existe, se não existe, né? Criar esses perfis, né? Então, o último momento para pensar em plataforma, sei que também já tem gente que já tem isso bem definido desde o começo, mas tem gente que ainda está em dúvida, será que eu vou pelo Twitter, será que eu vou pelo TikTok, né? Então, agora é o momento de vocês pensarem, realmente definirem a plataforma, porque com base nela vai ser feita a construção de uma identidade, né? Então, cada plataforma aí vai ter uma necessidade, né? Quem vai para o Instagram aí vai decidir se vai ter stories, se não vai ter, como é que vai ser o feed, né? Paleta de cores do feed e tudo mais. Tá? Então, são coisas que vocês têm que pensar na atividade de hoje. Não tem entrega nenhuma para hoje, tá? Na próxima aula, cadê aqui esses quadradinhos? É a assíncrona com entrega e aí elaboração de cronograma, né? E de planejamento. O planejamento é de produção, então, assim, ó, quais os conteúdos que serão feitos e publicados, tá? É este planejamento que a gente está falando. Na semana tal vão ter 3, aí então é o seguinte, periodicidade, 3 postagens por semana, bom, quais são os 3 conteúdos que entram? Estou trabalhando com o Instagram, entra em Story, o que entra no Story? Então, todo um planejamento esmiuçado por publicação, tá? E o cronograma de ações tem a ver com o que cada integrante faz. Então, pô, a aula é 1 vez por semana. Quem vai cuidar desses outros 2 dias, né? Ou quem cuida da semana toda? Ou quem faz a parte visual, a parte mais de layout das postagens e quem vai trabalhar mais texto, né? Então, não sei como é que vocês vão definir, alguns vão trabalhar vídeo, quem vai fazer a edição de vídeo, elaboração, enfim, do que vocês estão propondo aí para o projeto, né? Cada um tem uma especificidade, mas quem vai fazer o quê? Então, isso aqui também tem que estar definido para a próxima aula. Tem alguns, desculpa, Deia. Isso tudo, plataforma, identidade, planejamento, cronograma, e aqui encerra a parte de construção, fechamos o projeto, tá? Desculpa, Fê, pode falar. Tem algumas ferramentas, gente, que podem ajudar vocês nisso que a gente chama de backlog, né? Nessa organização de quem faz o quê e para que data precisa fazer e tal.
Isso é bem legal vocês se acostumarem, porque em vários lugares, várias empresas se usa isso bastante, assim, então, e tem várias versões gratuitas, então, se vocês quiserem, não é uma exigência, mas assim, se vocês quiserem já usar plataformas como o Asana, o Trello, o Monday.com, é legal vocês já irem se acostumando em como eles funcionam e é uma organização interessante para vocês já podem colocar ali, né, as tarefas de vocês, as tarefas de cada um, e aí todo mundo tem controle sobre o que está acontecendo, e vocês já podem organizar de forma mais profissional, assim. Não é obrigatório, mas é só porque um cronograma ele só serve se a gente ficar consultando ele para ver se ele está, né, funcionando, se a gente está fazendo as coisas dentro do cronograma, senão não tem por que fazer cronograma, né? Então, claro, vocês precisam fazer essa entrega para a gente, mas essas entregas são para facilitar o trabalho de vocês, para deixar o trabalho de vocês mais profissional também, né? Então, essa é uma dica interessante. Perfeito, Fê. Ótimo. Ótimo. É uma boa maneira de vocês criarem essa organização e de modo que todo mundo visualiza, né? Acessa e visualiza essa organização. Da nossa experiência, né, Fê, quanto mais o planejamento está acertado, né, e alinhado com o cronograma, cada um sabendo o que tem que fazer, né, e efetivamente fazendo naquela data, quase como se fosse uma entrega de uma tarefa, né, a disciplina voa. Os problemas não existem, porque é muito simples, né? É exatamente o que vocês estão se propondo a fazer. Vejam, são vocês propondo para vocês mesmos, né? O grau de complexidade do projeto e tudo mais. Então, a execução disso fica muito mais fácil quando todo mundo sabe o que tem que fazer, né? E quando já prepara uma certa gaveta aí, né? De antecipação de, olha só, lá no dia 12, que é feriado de outubro, igual o mundo não para, as redes não param, então eu preciso ter alguma coisa. Cara, mas é feriado, então prepara antes, já deixa pronto, né? Então, ter um planejamento faz com que a gente consiga dividir assim, ó, Fê, tu tem 5 postagens e delas se desdobram não sei quantos stories. Exemplo, tá? Tô pegando um exemplo. Então, assim, a Fê ao longo de... Vejam, é isso tudo aqui, ó, que nós vamos ter de produção. É basicamente metade ali aqui, ó. Então, eu sei exatamente o que eu preciso fazer nessas semanas aqui para que o projeto tenha a minha contribuição, meu cronograma de ações que fecha com o planejamento. Aí vai lá a Vitória e ela tem os 5 dela, e vai lá a Natália e tem os 5 dela, né? Muito bem, vejam, a gente está somando, já temos 15 postagens. Observa como fica muito mais leve, muito mais fácil do que toda semana a gente bater cabeça. E aí, ô Vitória, o que era mesmo? Eu não fiz, e tu? Também não fiz. Será que fez? E aí a gente começa a entrar num desespero e a gente está perdido, a gente está cego no nosso próprio projeto. Então, evitem isso. Tenham, claro, um planejamento de conteúdos e um cronograma de quem vai fazer o que naquela semana e antecipem o máximo, porque daí vocês vão viver, ó, a partir daqui, ó, tranquilo e suave na nave, tá? Vai ser bem mais fácil de trabalhar, porque não tem muito requinte, né? Salvo quem vai trabalhar com vídeo em TikTok, que vai ter edição e tudo mais, que eu acho que é o caso da Júlia. Os demais vão ter algo mais texto, cards, né? Coisas mais menos complexas, digamos assim, né? Então, me parece bem mais tranquilo, tá? A gente tem, no dia 28, a aula presencial, e essa é uma aula que tem 7 universitário, tá? Só que o 7 ele acontece nos 2 últimos períodos, no período C e D. Então, no período AB, para quem for na aula presencial, nós vamos conversar sobre o projeto. Então, não vai ter uma gravação nesse dia, é a aula sobre o projeto. Quem não está, a gente pode combinar, que nem nós fizemos no primeiro encontro presencial, né, Fê? De a pessoa gravar, né? Gravar o que a gente está conversando para que o integrante que não está poder ouvir, aí manda por WhatsApp, enfim. Ou se quiser entrar via telefone mesmo ali, conexão, né? FaceTime, o que for, não tem problema, tá? Ou quem está presente passa para quem não estava presente, tá? Mas é um fechamento aqui, né? É um fechamento dessa construção do projeto, e aí esse projeto já vira o pilotão aí, né? Já vira o produto. Passamos da etapa de falar de projeto para falar de produto, que é o que vocês vão estar desenvolvendo conteúdo para, tá? E aí sim, e aí aqui dia 5 já, produção, muito feriado aqui, né? Produção, e praticamente reta final
do semestre, tá? E lembrando que muitas de vocês estão fazendo TCC agora, né? Então, também levem isso em consideração, né? Para não ficar tudo acumulado no final do semestre. Para quando E ficou vocês... copião? Vitória sabe. Olha, quando é que tem o copião? 27 de outubro, 26 de outubro. 6 de outubro. Vamos ver o que bate com a nossa aula aqui, ó. Aí, ó, dia 26 de outubro, o dia que a gente tem reunião dos grupos sobre as parciais, que é o que tem que estar praticamente tudo pronto, né, gente, ali, né, dia 26 do projeto. Então, tentem fazer por assim, começo, tentem adiantar o máximo que der as coisas, porque vai chegar lá no final. Claro, tem momentos que a gente precisa desviar a cabeça do TCC e talvez esse projeto seja uma coisa legal para fazer em momentos que tu precisa aliviar a cabeça, né? Mas, assim, tentem, não armem armadilhas para vocês mesmos, assim, né? Façam o máximo que der no começo para deixar no final mais a manutenção, a interação com as pessoas se vocês estão em redes sociais, enfim. E o que nós vemos também bastante, né? O copião é dia 26, né? Aí a pessoa olha aqui e... Não, eu vou dar um gás no TCC até aqui, ó. E daqui em diante eu vou olhar para projeto. Gente, isso aí é uma roubada. Isso é um tiro no pé, porque daí vocês caem atropelado no projeto e aí fica nas coxas, né? Então vejam que não é uma coisa complicada. A maioria, com exceção da Júlia, que está fazendo sozinha, tá em duplas e trios. Eu acho que é duplas e trios, né? Então, vocês conseguem dividir o conteúdo bem como eu dei o exemplo, ó, 5 para mim, 5 para ti, 5 para fulano, cada um vai ter o seu momento de insert, né? Não precisa ser tudo na mesma semana para não sobrecarregar. O meu entra um dia aqui, numa segunda, né? O da Alexia entra na quarta, o de não sei quem entra na sexta, e aí na segunda eu entro de novo, mas eu já posso preparar os meus 5 tranquilamente numa sentada, às vezes, né? Então vejam que não é difícil, é muito mais operacional do que propriamente complexo, né? Nesse aspecto que eu acho que é perigoso deixar tudo para depois do 26, porque daí todos os projetos estão nesse marco de ou vai ou racha, né? E depois do copião tem o ajuste do material, e depois do ajuste do material tem a banca, então não melhora, é uma falsa sensação que melhora, tá? Eu faria isso agora mesmo, que vocês ainda têm tempo, né? Deixaria tudo mais ou menos engatilhado para poder chegar e depois realmente estar com a minha mente muito e o meu coração em paz. Mas cada um trabalha de um jeito, né? Então, essa é só uma sugestão de como a gente enxerga que funciona muito bem. Quem se antecipa acaba conseguindo estar muito mais tranquilo para tocar tudo mais lá adiante, tá? Mas aí é com vocês, tá? Alguma coisa a mais que esquecemos ou não? Acho que é isso, né? Estaremos na presencial, não é obrigatório, vai quem quer, vai ser essa discussão, tá? A gente igual gosta de deixar, né, Fê? Porque, até em função dessa não obrigatoriedade, uma aula aqui, ó, que a sequência é sempre um encontro via Zoom, para quem não foi aqui, a gente poder conversar aqui sobre o projeto, tá? Então, assim, ninguém sai perdendo, digamos, né? E também a gente está acessível por e-mail, né? Se vocês têm dúvidas no meio do caminho ali, mandem e-mail para a gente. Eu acho, uma outra coisa que a Deia falou, que eu acho que é bem importante também, é assim, gente, não deixem essa coisa da não obrigatoriedade do presencial e desse monte de feriado, vocês ficarem muito tempo sem falar com a gente, né? Isso é bem preocupante. A gente tem grupos que, quando ficam muito tempo sem conversar com a gente, se perdem um pouco no projeto, e aí a coisa degringola de uma maneira que chega no final do semestre, não dá para salvar. Então, assim, não deixem de... Resistência, né? Então não deixem de falar com a gente por e-mail. Semestre passado, a gente ficou correndo atrás de um grupo, lembra, Dé? A gente ficou correndo atrás de um grupo, mandou 450 e-mails, mandou WhatsApp, tem uma hora que não tem mais o que fazer. Então, assim, né, tem alguns grupos com quem a gente tem conversado toda semana e tem alguns grupos com quem a gente não conversou ainda aprofundadamente, assim, né? Então, assim, se liguem
e mandem e-mail para a gente, nem que seja para dizer, Fê, Cris ideias, estamos fazendo tudo, tá tudo certo, a gente fez a entrega e não sei o que e tal. Eu tô mais tranquila, Fê, que pelo menos as entregas, elas estão Todo mundo elas fez, são todo legais, mundo assim, fez. essas entregas são boas, né? E estão muito boas, todo mundo fez as entregas e estão muito boas, mas assim, igual é legal conversar com a gente justamente para ter esse feedback. Eu gosto de comparar esse projeto com o mono, que eu acho que fica claro para o aluno, né? Pensa tu fazer uma mono sem conversar com o teu orientador, é isso? Projeto é uma monografia prática, né? É um projeto que vocês elaboram com uma tutoria, com uma mentoria de professores para pensar a respeito daquilo que, na teoria, vocês já viram logo da faculdade, né? E na prática a gente vai tentar criar disrupção e, enfim, né? E algo mais aplicado pensando lá no mercado. Isso aqui tem viabilidade, isso aqui não tem, né? E a mono ela vai para uma parte mais teórica de análise e reflexão, né? Mas as duas produções elas passam por essa discussão, né? Esse pensar junto, né? E ela tem essas etapas aí de retorno, de feedback, né? Que são importantes, né? Muito bem, então vou parar a gravação e a gente pode dar sequência aqui.